Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo de introdução a Modern patrocinado pela Monte. E hoje vamos falar sobre uma invenção não minha, não sua, mas nossa, do chat, o Calvo, Confinement Assault Loam War. Esse deck foi uma decklist donation do Fuse. Grande abraço para o Fuse, inclusive, Bruno de São Paulo. E a ideia dele era que a gente fosse jogar uma liga com o famoso call do Extended, ou de Extended, né? 18 anos atrás, 2004, que era um deck de confinamento solitário, né? O C, assalto sísmico, o A, né? Assault, né? E o L de Loam. E, obviamente, como nós amamos carecas, a gente colocou o WO para ficar um calvo. Fica um carequinha filé. Jogamos, fizemos 3-2 na liga. Teve erro da minha parte, mas a gente pegou uma das partidas mais difíceis e acontece, né? Mas eu acho que o deck tem bastante potencial, né? Já existe um GR Loam que faz bastante resultado, mas a gente queria colocar a nossa identidade no baralho e é por isso que montamos essa versão. Ele é um deck muito dependente de Wrenn and Six e Life from the Loam, né? Life from the Loam é uma spell, um feitiço, você volta até 3 terrenos no seu cemitério para sua mão e tem Dread 3, então quando você fosse comprar uma carta, em vez de comprar essa carta, você pode colocar as 3 do topo do seu Grimório no cemitério, né? Milar 3 e colocar o Loam na sua mão. O Wrenn Six, né, a galera já conhece, a clássica, né, o +1 dele volta até um terreno do seu cemitério para sua mão. O -1 dele dá um de dano em qualquer alvo, e o -7 dá Retrace para todas as suas índices e feitiços. Retrace significa que você pode jogar a carta com Retrace do seu cemitério, pagando o custo convencional dela, além de descartar um terreno da sua mão. E o Worm Harvest, que custa 5 manas, você cria uma ficha verde e preta de Worm para cada terreno no seu cemitério, e ele tem Retrace, né? Então, Loam, Worm Harvest, você vai matar o seu oponente. Eventualmente você vai matar, mesmo que ele tenha 1 milhão de sweepers, uma hora ele vai acabar morrendo. Porque, né, o primeiro Worm Harvest faz 2, 3 tokens, 5, 8, 50 tokens. Né? Mesmo que o oponente tenha uma Bane Slayer, ele acaba morrendo. E a parte mais importante do deck são os terrenos. Porque nós precisamos fazer um encantamento de custo 3 vermelhos. Nós temos 8 Fatlands. 8 Fatlands? Não são 3 só. Aqui são 7 Fatlands. 3 contrafortes, 2 urzais, 2 áreas de mesa. Né? As básicas são importantes. Eventualmente eu vou acabar tirando essa planície, infelizmente, mas estamos testando ainda. Uma choque de cada, das cores Naya, um Stomping Ground, uma Sacred Foundry e um Temple Garden. Um Firelink Ticket, porque, bem, a gente precisa de Triple Green aqui e Triple Red aqui. Então, uma filterzinha não faz mal a ninguém, né? Eu joguei com esse deck já com a lista aqui a 6 Filter Lands, porque a mana era horrenda. Uma floresta básica, uma montanha básica, uma planície básica. Essas são as Mana Producing Lands. De utility nós temos Oseiju, um terreno novo, né, de Kamigawa, que você pode descartar ele, pagando 2, destruir o artefato, encantamento ou terreno não básico que o oponente controla, e aquele jogador busca no seu deck um terreno com tipo básico e põe em jogo. E essa habilidade custa 1 a menos para cada criatura lendária que você controla. Vocês vão ver essa semana vídeos onde eu esqueço isso toda hora e pagando 2 por você jogar com Hagawa em campo. 4 Forgotten Cave, que entra em jogo virado, gera uma vermelha, mas você pode ciclar ela por uma mana vermelha. Olha, peraí, então quer dizer que tem um combo? Sim. A partir do momento que você tenha 5 manas, o que não é nada difícil por deck, você dá um Loam, volta a Cycling, paga um da Cycling, dá Dread no Loam, dá o Loam, né? E é perfeito quando a gente vai chegar aqui. Daqui a pouco falaremos dele. 4 Tranquil Ticket, que é a mesma coisa do Forgotten Cave, só que para verde. Um Jetimir's Garden, que é o trioma das cores, e ainda tem Cycling, então se... tô desesperado, não achei essas. Ainda tem esse trioma e ele ainda, né, arruma a sua mana. Uma Raging Ravine é uma maneira que encontramos de pôr pressão com os terrenos. Não tinha na lista original, né? A gente colocou na segunda versão. Um Sunbaked Canyon, que é uma canopy para dar draw sem depender dessas outras coisas, né? Também é um terreno que entra de pé. O deck tinha 12 terrenos que entrava virado, isso estava atrapalhando um pouquinho. Um Ghost Quarter,
porque ele te ajuda a corrigir um pouquinho as suas cores, né? Às vezes você precisa de um branco, normalmente você vai precisar de branco ou vermelho básico. Ghost Quarter te ajuda, mas em conjunto com Rain 6 e Loam, eventualmente o oponente vai acabar perdendo os terrenos. Boseiju e Boseiju, Ghost Quarter e Loam, o oponente perde todos os terrenos muito rápido, né? Porque você só pode baixar um terreno por turno, mas o Boseiju funciona na sua mão. Então você destrói 2 terrenos por turno, eventualmente o oponente não vai ter mais básicas e eventualmente não vai ter mais nenhum terreno em campo. E um Hall of Eliod Generosity, que é um terreno que gera incolor, é lendário, e põe encantamentos do cemitério no topo do seu Grimório. Nós temos 6 encantamentos. O que esses encantamentos fazem? Nós temos Sterling Groove, que é um encantamento de 2 manas. Os seus outros encantamentos tem Shroud, que é o Hexproof antigo, né? Ninguém pode dar algo no Shroud, nem você mesmo. Paga 1, sacrifica ele, busca um encantamento no seu deck e põe no topo do Grimório. É uma maneira que você tem de tutorar essas peças aqui e em conjunto ao Hall, você consegue colocar o Sterling Groove. Você faz o Sterling Groove, sacrifica, pega uma dessas 2 peças, depois você usa o Hall, coloca o Sterling Groove no topo, sacrifica, põe outra peça no topo e loca. Né? Quais são o lock do deck? O Confinamento Solitário, ele custa 3 manas. No início da sua manutenção, você tem que sacrificar o confinamento, a menos que você descarte uma carta. Você pula a sua fase de compra, você tem Manto, né, Shroud, e previne todo o dano que seria causado a você. Ok, mas isso acaba, né? Não, isso não acaba. Porque com acesso com Life from the Loam e Cycle Lands, você sempre terá cartas na mão para descartar e mais Cycle Lands para você ciclar, colocar o Loam na mão, fazer mais Cycle Lands, etc e tal. Uma quantidade bem grande de decks não tem como lidar com confinamento solitário no G1 e alguns nem mesmo no G2, ou quando tem, né, o cara tem um out só, e é por isso que o Sterling Groove está aqui. E a carta mais importante do deck é o Assalto Sísmico. É um socão na cara do passarinho. Você descarta um terreno e dá 2 de dano a qualquer alvo. É nossa aqui o condition principal, porque o Rain 6 garante 2 de dano por turno, né, que é só voltar um terreno. O Loam, ele garante pelo menos 6 de dano. Quando você tem mais mana, você pode buscar uma Cycle, ciclar, voltar o Loam, né? Então você pode tranquilamente dar 10 de dano por turno, ou seja, 2 turnos o oponente morre. E esse deck não precisa matar, tá? Ele controla a mesa muito bem. O que a gente faz se você não tiver isso, né? Porque, bem, convenhamos, nem sempre a gente tem isso, ou você tem o Rain 6 e não tem terrenos que vão para o cemitério, né? Confinamento sem Loam, porque só confinamento e Loam não é um lock. Você tem que ter o confinamento, o Loam e uma Cycle. Pode ser custo maior que 1, tá? Mas você precisa disso. Aí nós temos 4 Hagavan, né? O macaco mais querido do mundo. Mentira, esse macaco bem enfrentado. Eu gosto de jogar com ele porque é uma carta muito forte. Mas ele ajuda a rampar, porque você consegue fazer o confinamento, o assalto turno 2, você consegue fazer múltiplas cartas no segundo turno e tal. E o assalto sísmico você pode usar para matar as criaturas do adversário, para que o macaco sempre conecte. E eventualmente você vai conseguir roubar a condition adversária. No mid e late game você tem muita mana, né, porque o Loam está sempre voltando as fetes, choques e outros terrenos. Você vai, né, não é incomum você ter 8, 9, 10 manas com esse deck. O Hagavan roubando alguma coisa. O maior problema que você vai ter vai ser a restrição de cores para jogar spell e não a quantidade. 4 birds para dar uma rampada, né? Infelizmente tem que usar essa carta, não gostaria muito, mas porque às vezes ela não faz diferença nenhuma, né? Tem alguns jogos onde a mana extra da Birds não faz diferença pela curva que a gente joga, mas tá aí, né? Às vezes é legal fazer mana Birds turno 1, o oponente mata, você volta de Hagavan batendo, te ajuda a fazer o assalto sísmico sem tomar 1 trilhão de dano, e claro, é uma Birds, cara. A Birds, ela salva jogos. 3 Piromantes Temperados, Season Pyromancer, 3 manas 2/2, quando entra em campo, você descarta 2 cartas e depois compra 2 cartas. Para cada carta não terreno descartada dessa maneira, você faz um elemental 1/1. Normalmente você vai acabar descartando o terreno, mas como eu disse, né? Tipo, Birds, Loam, Worm Harvest, tem algumas coisas que você Hagavan extra, você não se importa em descartar. E você paga 5, exila ele do seu cemitério e faz 2 tokens de elemental 1/1. Ele tá aqui, as tokens estão aqui mais para bloquear do que para bater, mas é uma kill condition alternativa, né? Na live a gente ganhou, não tinha Hagavan no deck e a gente ganhou algumas vezes só batendo.
tinha outros bichos. E para ficar vivo, nós temos 3 Prismatic Engine, 3 raios, né, aquele split maroto, porque às vezes o Prismatic Engine ele ajuda post-board também, quando o oponente faz relíquias, até mesmo playline, né, porque com o Tesouro do Hagavan ou a Birds você consegue fazer Prismatic para 4, e o raio é muito importante, porque com o retrace do Rain 6, você eventualmente vai matar o oponente só com raio, mesmo que não tenha o assalto sísmico. Esse é o main, né? O side nós temos um bocejo extra contra deck de artefatos e encantamentos. Existem rates mais eficientes do que o bocejo, porém, como nós temos 8 recursões, é melhor usar a coisa que você recorre, né? Porque contra alguns decks, se você voltar 2 bocejus com o Loam, cara, a vida tá muito boa. Um Cálice do Vácuo, normalmente não faremos para 1, apesar de que a maior, tipo, quando a gente tá fazendo as engines do deck, não precisa mais jogar spell custo 1. Mas você pode subir contra o R's da vida. E tá aqui mais para Cascade. Explosivos fabricados, você pode fazer novamente, né? Você pode fazer até 5, tudo você pode fazer até 5, né? Que requer curso, vai depender de quantas birds e tesouros de Hagavan você tem, mas para 3 é o mais fair, mais simples de se fazer. E também é bom para lidar com tokens, é um removal que mata criaturas grandes, né? O problema de deck de removal à base de dano é que o oponente faz um Tarmogoyf e você tem que descartar 20 terreno para matar o cara, matar o Goyf. Então é mais fácil você ter explosivos, também é um removal rápido. 2 Bell of Summer, descarte, counter, e até mesmo, né, decays da vida, coisas do tipo bounces no assalto sísmico ou no confinamento. Uma Alpine Moon contra decks de terreno, Big Mana no geral. Um Void Mirror, você pode subir contra Affinity, a gente enfrentou um Affinity, o Void Mirror fez diferença, mas também serve contra Cascade. E lembrando que o Void Mirror para o Pitcast dos elementais, né, você pode subir contra o Four Color. Um Fateful Absence, não testamos essa carta ainda, foi ideia do Uzi, e eu gostei, né? É um removal que mata uma criatura ou Planeswalker. O controlador investiga, mas é melhor do que nada, né? Tipo, esse deck tem um problema com Planeswalkers quando você não tem o assalto e low, e criaturas grandes, então o Fateful Absence ajuda nisso. 3 Endurance contra decks de cemitério, né? Living End, outros decks de Grave, e também contra Control. Você consegue recorrer mais vezes, né? O problema contra control é que às vezes ele anula todas as suas kill conditions e você não acha o RA, ou, né, já foi pro saco, o oponente exilou. A Endurance, você fica colocando as coisas no fundo. O ideal é sempre colocar no fundo do oponente. Force of Vigor, temos uma quantidade razoável de cartas verdes. E é um dos melhores removals possíveis contra os decks muito rápidos de artefato e encantamento. Então, aqui tá a Force. Também mata múltiplas leylines, múltiplas etc, né? Que o oponente possa fazer. Vou falar dessa carta por último. 2 Fúrias. Também tem bastante vermelho, né? Tem 4, 10, 14. Tem 14 cartas vermelhas no main deck, sem contar as que você pode tirar ou subir, mas a Fúria ajuda bastante. Esse deck não tem tanto problema em conjurar a Fúria, porque você meio que chega nas 5 manas no quinto turno e não tem problema. Tipo, putz, eu tive que fazer pitcast num assalto sísmico. Você estando vivo, não tem problema. Você ganha de alguma maneira. Você descobre alguma maneira de ganhar o jogo, eventualmente, né? E por último, a Nissa Vital Force. Eu gosto muito dessa carta, não usei muito no Legacy ela. 5 manas, 5 de lealdade, você sobe ela, você desvira um terreno que você controla, até o seu próximo turno, ele vira um 5/5 com haste. Não tem trample, mas tipo, ele é um atacante muito bom, um bloqueador muito legal, você pode gerar mana extra, né, pra fazer alguma outra coisa. Às vezes acontece de você fazer isso numa Ravina, para a Ravina ficar maior, né, etc e tal, porque o oponente tem um blocker muito grande, e aí você transforma a Ravina, usa a mana da Nissa, desvira, ela vai ser um 5/5, bate, vira um 6/6 ou maior, né, às vezes a Ravina já tem marcadores. Os marcadores da Ravina ficam, então se a Ravina tem 3 marcadores e você usar a Nissa, ela vai ser um 8/8. O -3 você volta uma permanente do seu cemitério para sua mão. Muito bom, porque as únicas permanentes que a gente gostaria de voltar para a mão e não dá são
Life from the Low, em uma situação muito específica, né? Life from the Low e isso aqui. De resto, é tudo permanente. E o -6 dela, que já dá para fazer no turno seguinte que ela entra, né? Ela entra com 5, vai para 6, e na volta você já pode ultar. Você ganha um emblema que toda vez que um terreno entra em campo sob seu controle, você pode comprar uma carta. Isso é insano, insano, insano. Então, contra control, você pode fazer ela, subir, bater. Se o oponente não matar ela, você já dá o ult. E lembrando que é um landfall, não é baixar da sua mão. Então, se você baixar uma Fat Land, você estoura a Fat, você dá 2 draws. Se você der Ghost Quarter, você dá 2 draws. Tá? Lembrando que você joga só pro oponente. Tá? Fazer isso em você mesmo. Então, eu gosto muito dessa carta. É uma maneira que a gente tem de tipo, dar umas cacetadas muito grandes. E alguns, né, depois de ver, às vezes a gente ganha G1 sem fazer bicho, o oponente diminui removal, você faz a Nissa aí, chapéu. É isso aí. Essa lista ainda está passando por testes, né? Provavelmente esse Selling Groove vai acabar virando confinamento. Ele nunca vem de qualquer jeito, mas né, talvez a gente precise de mais uma spell de suporte. Eu não gostaria de jogar com o deck ultra otimizado, né? Tipo, o deck é um GR sem confinamento. Não, o objetivo é jogar com isso mesmo. O objetivo é ser boomer e jogar com as coisas antigas, porque é assim que a gente gosta no Magic, de se divertir. E montar decks é uma das coisas que me faz continuar com o jogo. E esse daqui é uma prova disso, né? Apesar de ser um deck parecido com o que já existe, o que muda completamente como o deck funciona. Beleza? Eu sou o Bruno Orelha, este foi o Calvo 2.0, né, porque a primeira versão a gente já atualizou. Não se esqueçam dos links dos patrocinadores aí embaixo, do Apoia-se, a partir de 5 mangos você pode ajudar a gente, e um grande abraço do Orelha. É nóis.